como todos são importantes. Mas este em particular para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, para os seus negócios, para o lugar aonde você mora. E nós vamos ver na palavra de Deus o que é que a Bíblia fala, nos ensina sobre maldição. Sobre maldição. Ela está por aí. Mesmo a palavra de Deus diz, amou a maldição, ela lhe persegue. Ela vai te acompanhar. Ela vai estar andando juntamente com você. O que a gente sente é que as pessoas, praticamente, muitas pessoas não querem saber, não querem conhecer a palavra, e ficam iludidos muitas vezes atrás de outras coisas, e não conhecem a palavra de Deus. Tudo que o inimigo quer é que a igreja não conheça a palavra de Deus. O governo não quer que o povo estude. Por quê? O povo estudando, ele vai entender as coisas, vai questionar, ele vai procurar o melhor para ele. O diabo também não quer que a igreja entenda, que a igreja aprenda, que a igreja conheça a respeito de maldição. Maldição, nós vamos estar observando e vendo na Bíblia, que ela está presente, a maldição está presente desde o começo. De todas as coisas, a maldição, ela tem acompanhado o homem. Ela tem perseguido o homem. E somente aquele que conhece, ele pode se libertar da maldição. Ele pode não viver em maldição. Vamos lá. O que é maldição? Alguma vez você parou para pensar o que é uma maldição? Eu queria que você respondesse para você mesmo, aqui nesta noite. Eu quero que você responda para você mesmo, não é para mim. Você, por um acaso, você sente-se amaldiçoado ou você sente-se abençoado? O que é que você pensa a respeito da sua vida com relação à bênção e à maldição? Você, verdadeiramente, muitas vezes nós não queremos falar, eu sou amaldiçoado. Muitas vezes nós declaramos, eu sou abençoado. Você é uma bênção, irmão. Eu quero que você analise profundamente, será que aquela pessoa a qual você declara que ele é uma bênção, será que ele é verdadeiramente uma bênção? Irmãos, nós temos que lidar com a verdade da palavra de Deus. Nós não podemos nos esconder atrás de certos jargões que o mundo proclama. Verdadeiramente você se considera um homem abençoado por Deus? Será que a maldição não tem acompanhado você, a tua casa, a tua família? O que é bênção? O que é maldição na nossa vida? Meu querido, com toda certeza, eu me declaro, eu verdadeiramente, eu sou uma bênção, eu sou um homem abençoado por Deus. Por que eu chego a essa conclusão? Porque a palavra de Deus diz que aquele que é abençoado, aonde ele coloca a mão dele, prospera. Aonde ele coloca a planta dos pés, o que diz a palavra de Deus? Abençoado seria. Verdadeiramente, aonde eu coloco meus pés, aonde eu coloco minhas mãos, dá certo e é bênção. Aonde você pisa, aonde você coloca a sua mão, se torna bênção, meu amado. Tudo dá certo naquilo que você faz, tudo prospera naquilo que você toca. Então, quando nós olhamos para essas coisas, nós olhamos para certas pessoas e nós falamos, puxa vida, nada dá certo na vida daquele camarada. Ele começa um negócio, não dá certo, ele começa outro, não dá certo, e assim vai, dia após dia, a vida dele não muda. O que é isto? Isso é uma pessoa que é amaldiçoada. É uma pessoa que não tem bênção de Deus. O que é uma pessoa amaldiçoada? É uma pessoa que não tem a bênção na sua vida. Então, meu amado, nós vamos entender, vamos estudar um pouco sobre isso.
Mas o que é maldição? Maldição, podemos dizer, que é aquele cara azarado. E isso não é azar, isso é maldição. Você compra, o camarada de repente compra um carro novo, tira da agência, e acaba de tirar aquele carro e funde o motor. Ah, defeito de fabricação, mas justo com você. Ele tira um carro novo, sai com o carro, nem colocou placa, já bateu o carro. Não, isso é maldição. Isso é maldição. Por motivo de alguma coisa. E nós podemos eliminar isso da nossa vida. Nós podemos excluir isso, banir isso da nossa vida. Mas, para nós entendermos o que é maldição, nós precisamos recorrer à palavra de Deus, e nada melhor que recorrer ao dicionário da Bíblia do Almeida. Se você tem a Bíblia do Almeida, que é a Bíblia mais tradicional, você vai encontrar aí maldição, não é? O dicionário do Almeida diz que a maldição é um chamamento do mal. É um sofrimento ou é uma desgraça na vida, que acontece na vida da pessoa. Isso é a Bíblia do Almeida que diz que maldição é um chamamento do mal. O que nós podemos dizer com isso? Você conhece para-raio? Para que serve o para-raio? O para-raio, ele serve para atrair os raios. Então, a pessoa, não vou falar do crente, mas a pessoa que é amaldiçoada, ele atrai todo tipo de mal para a sua vida. Ele atrai doenças, ele atrai problemas. Ele atrai tudo que não presta. Esta, nós entendemos, segundo a Bíblia do Almeida, é uma pessoa que é amaldiçoada. Ela chama o mal para si mesmo. Ela atrai o sofrimento. Ela atrai uma desgraça sobre a sua vida. Então, é isso, querido. Maldição é isso. É o mal, é o sofrimento, é uma desgraça que alguém ou alguma coisa possa atrair e se tornar maldito. A pessoa desprovida da graça de Deus, ele é maldito. Ele é um desgraçado na vida. É uma palavra dura, mas na verdade a pessoa que não é provida da graça de Deus, automaticamente, isso é automático, ele é um desgraçado na vida. Parece um palavrão, mas desgraçado é o oposto de graça, daquele que é agraciado por Deus, aquele que é cheio da graça de Deus, gracioso para Deus. E quantos são, na verdade, considerados desgraçados diante de Deus, desprovido da graça de Deus. Entendemos que a maldição é uma ação maligna sobre a vida de uma pessoa. É uma atuação maligna, é onde o inimigo, o diabo, ele tem liberdade para agir, para atuar sobre a vida de certas pessoas, sobre certos lugares, sobre certa situação, cuja legalidade da ação do diabo pode ser através da família, a qual nós chamamos de maldição hereditária. Talvez você pode ser um camarada bonzinho, mas a tua família lhe despejou sobre a tua vida a maldição, a qual nós chamamos de maldição hereditária, por causa de avós, bisavós, tataravós, como nós acabamos de ver recentemente no último estudo, sobre aqueles que adoravam ídolos, até a 4ª geração, e nós vamos entender um pouco sobre isso, vamos estudar um pouco sobre isso. Então a maldição, ela é vinda da legalidade de uma ação dada através de familiares, por meio também de palavras proferidas, ou ainda por meio da autodeclaração. Tem pessoas que se declaram: eu sou um desgraçado. Tem pessoas que falam: eu sou um amaldiçoado.
Tem pessoas que falam, nada dá certo na minha vida. Quando você fala que nada dá certo na tua vida, automaticamente você está dando liberdade para Satanás e os demônios agir sobre a tua vida. Quando você fala, eu sou um infeliz, automaticamente você vai se tornar um infeliz, porque você com a tua boca está dando legalidade para o inimigo atuar na tua vida, e ele vai te fazer infeliz. Quando uma autoridade, alguém que tem autoridade, lança alguma palavra contrária, alguma palavra de maldição à tua vida, se você não tiver conhecimento da palavra de Deus, e se você não anular, se você não rejeitar aquela palavra de maldição, praticamente você vai cair naquela palavra. Mas veja bem, embaixo de uma pessoa que tenha autoridade. Nós vemos muitos casos em que a filha não se dá com a mãe. Por isso, mãe, presta atenção no que você fala para a tua filha, para o teu filho. Principalmente quando o marido e a mulher, o pai e a mãe, vivem em guerra dentro de casa. E o filho, ele vai querer falar alguma coisa, vai querer opor. Aí a mãe ou o pai diz, olha, você vai ver quando você casar. Você vai ter um marido igual ao teu pai. Você vai ter uma mulher, quando o pai fala, você vai ter uma mulher igual a tua mãe é para mim. Irmãos, isto tem um peso tremendo. O inimigo adora esse tipo de palavras, de sentenças, porque ele vai usar. Quando a pessoa que tem autoridade declara isso, ele vai usar como uma porta para ele agir, para ele atuar, levar uma maldição e fazer alguém infeliz. A questão é saber quem tem autoridade. Eu, na minha casa, eu tomo um cuidado tremendo. Muitas vezes a palavra chega na ponta da língua, para mim falar alguma coisa para os meus filhos. E eu, sabendo disso, eu tranco meus lábios, eu cerro meus dentes, para não pronunciar certas palavras, porque eu sei que aquilo vai cair sobre a vida dos meus filhos e o diabo vai usar como uma porta aberta para agir na vida deles. É melhor ficar quieto, é melhor fechar a boca, porque o inimigo, ele não usa o nosso pensamento. Satanás, ele usa aquilo que sai da nossa boca. É a nossa palavra que ele usa. Enquanto está na mente, ele não tem legalidade para agir. Mas a partir do momento que você pronunciou, ele vai tomar aquela palavra e ele vai agir em cima daquilo. Cuidado com o que você fala. Se você tem autoridade, principalmente aqui, você que é pai, você que é mãe, você que é patrão, você é uma autoridade. Você que é patrão, você é uma autoridade. Não é? Tem muitos que saem de uma empresa e ele briga com o patrão, ele briga com o seu chefe. E o patrão declara, você nunca mais vai arrumar um emprego como esse. Portas fechadas para todo lado. Observa a vida das pessoas. O que é? Você levar uma palavra sobre alguém que tenha a autoridade. Por isso, não brinque com a autoridade. Não questione a autoridade. Eu fico preocupado quando eu vejo muitas pessoas criticando, falando mal de prefeito, falando mal de governantes. Eu fico preocupado com isso, irmão. Dá vontade de falar, cala a tua boca, porque você não sabe o que você está fazendo. Você está tocando no ungido de Deus. Ou não é, porque não é crente, não é ungido de Deus, não é um separado, não é um preparado por Deus. O que diz a palavra de Deus? Não há autoridade que não seja constituído por Deus. O que aconteceu com Davi e Saul? Saul virou um rei tirano para Israel. Fazia tudo o que era errado, já não tinha mais a unção de Deus sobre a vida dele. Mas o que dizia Davi?
não vou tocar no ungido de Deus, porque ele sabia o mal que poderia recorrer sobre a vida dele. Ô querido, cuidado com o que você fala de pastor. Cuidado. Tem muitas famílias, e aqui dentro da igreja, que estão destruídas, porque na hora do almoço, o prato principal é o pastor. O prato principal é o líder dos diáconos. O prato principal é o líder do louvor. O diabo deita e rola sobre essas pessoas, irmãos. O diabo deita e rola sobre a vida dessas pessoas que almoçam pastor como sobremesa, líder como sobremesa. Quando é que você vai entender isso? Maldição por tocar no ungido de Deus. Perde a bênção de Deus, atrai a maldição. Quando perde a bênção de Deus, automaticamente ele atrai a maldição sobre a tua vida, e nada vai dar certo na tua vida se você não se reconciliar, se você não acertar a tua vida. Cuidado com a autoridade. Eu conheço um pastor que, porque ele, ainda quando era da igreja católica, ele bateu num padre. E até hoje ele sofre as consequências porque ele bateu num padre. E não foi pedir perdão para o padre até hoje. Sofre por causa disso. Padre é autoridade espiritual. Ainda que do jeito deles, mas é uma autoridade. Então, maldição é uma desgraça na vida da pessoa. É alguém desprovido da graça de Deus. Então vamos ver a origem das maldições na história do homem. Vamos ver aonde originou a maldição. De onde veio a maldição. Eu só quero, amaldiçoado são principalmente os bocudos que falam demais. As pessoas que falam demais têm uma probabilidade de atrair maldição sobre a vida, sobre a família, que nem sabem. Cuidado, você que fala demais, viu? Cuidado, para não estar carregando uma maldição. Então, a origem das maldições na história do homem, biblicamente, está no começo da Bíblia. Gênesis, no capítulo de número 2, no verso de número 17. Veja bem, bem no princípio. Bem no princípio. Gênesis 2:17. Deus disse assim: mas da árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás, porque no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Aí está o ponto fundamental da maldição. Deus colocou Adão e Eva no jardim do Éden, mostrou tudo para ele, fez tudo, falou: olha, aqui está, tem tudo, mas desta árvore você não pode comer, porque o dia que você comer do fruto desta árvore, certamente, não é que talvez não, certamente você vai morrer. Irmão, presta atenção no que eu estou dizendo. Certamente, o dia que você comer do fruto desta árvore, certamente você vai morrer. Eu estou dizendo que o dia que você comer do fruto desta árvore, certamente você será amaldiçoado. E você vai entender agora. Você vai entender agora. O que é que a Bíblia, o que é que Deus estava dizendo aqui. Entenda uma coisa, o alicerce da maldição é a desobediência. O alicerce, a base da maldição é a desobediência. É o primeiro relato bíblico sobre a possibilidade de ocorrer uma maldição. Quando o Senhor diz uma palavra clara e vinculou a morte com a desobediência. Deus ligou
a morte com a desobediência. Ele disse: certamente, o dia que você me desobedecer e comer do fruto desta árvore, você vai morrer. Deus falou que você será amaldiçoado com a morte. A sentença de morte não é uma maldição? A sentença de morte é a pior das maldições. Certamente, o dia que você me desobedecer, eu te amaldiçoo com a morte. Deus amaldiçoou o homem com a morte por causa da sua desobediência. Então nós ligamos a maldição à desobediência. Então todo aquele que desobedece, praticamente ele está atraindo sobre a vida dele a maldita maldição. Ele atrai. O desobediente, ele atrai maldição na vida dele. E você vai entender comigo agora, querido. Observe que a desobediência sempre leva à morte. Será que você entende que a desobediência sempre leva à morte? É o filho que desobedece o pai. É o filho que desobedece o pai. O filho que desobedece o pai, ele morre. O que diz a palavra de Deus? Honra teu pai e tua mãe, para que prolonguem os teus dias sobre a face da terra. Irmã, isso quer dizer que o filho desobediente, o filho que não honra obedecendo, automaticamente ele vai diminuir o seu tempo de vida sobre a face da terra, meu querido. É o pai que fala: não corra demais com esta moto, não corra demais com este carro, não faça isso, não faça aquilo. O filho desobedece, o que acontece, minha irmã? O acidente está esperando lá na frente. Cuidado, meu querido. Com a palavra de Deus não se brinca. Você brinca com a palavra de Deus, mas o diabo, ele não brinca com a palavra de Deus. O diabo não brinca com palavras. O alimento, sabe qual que é o alimento do diabo para fazer mal? É a palavra. Ele vive rondando, procurando uma palavra de autoridade para que ele possa agir. Para que ele possa executar um plano. Ele quer te matar. Ele quer te matar. Então ele vive te rondando, esperando uma brecha para te matar. Se você não dá brecha, ele não pode te matar. Mas a partir do momento que você abre uma porta, ele te mata. Ele vem para matar, roubar e destruir. E a desobediência é a porta que nós abrimos para que o diabo entre na nossa vida e traga maldição na nossa vida. É muito fácil você entender, querido. É muito fácil você entender. Você que é pai, você que é mãe. Eu não quero que você veja o extrema. Mas qual é o pai, qual é a mãe que gosta do filho desobediente? Você se alegra com seu filho desobediente? Você tem prazer no teu filho desobediente? Ou o filho desobediente você entrega a ele? Quem tem prazer no filho que é desobediente? O filho desobediente, ele é desprotegido. O filho desobediente, nós não nos importamos com ele. E é isso que você fala. Olha, presta atenção. E é isso que muitos falam. Eu te falei, você não ouviu? Que se lasque. Que se dane. Quando você falou que se lasque, que se dane, o diabo, vai procurar um meio para matar ele. O filho desobediente, ele perde a herança do pai. O filho desobediente, ele perde o amor do pai. Ele perde a herança do pai. O pai não tem mais prazer em dar a herança para ele, porque ele é desobediente. O pai vai favorecer o filho que é obediente. Se tem dois filhos, um obediente e o outro não, o pai vai se dar mais àquele que é obediente. O pai vai favorecer aquele que é obediente. Meu querido, entenda isso. Entenda isso.
Eu sempre fui obediente ao meu pai e minha mãe. Sempre. Eu sempre fui obediente ao meu pastor. Eu estava comentando com uma irmã hoje. Olha, presta atenção nisso que é importante. Eu sempre estive envolvido na igreja com o ministério. E todas as vezes que eu ia viajar, que eu ia me alongar, que eu não poderia vir à igreja, eu chegava no meu pastor, ligava para ele: pastor, domingo que vem eu vou fazer uma viagem. Irmão Dorival, né? Pastor Claudecir, pastor Nilvio. Pastor Dorival, muito bem, você vai viajar, para onde você vai? Eu vou para tal lugar. Mas tudo bem. Eu falo: pastor, mas eu estou ligando, porque vai que o senhor precisa de mim, o senhor vai achar falta de mim, o senhor vai me procurar, pastor, mas eu estou em tal lugar, viu, pastor? Sabe o que ele falava? Vai na bênção de Deus. Era tudo que eu queria. Vai na bênção de Deus. É tudo o que nós precisamos ouvir. O filho, quando dá satisfação para sair de casa: pai, eu estou indo a tal lugar. O pai, se for num lugar bom, vai na bênção de Deus. Deus te acompanhe, meu filho. Ele vai guardado pelos anjos do Senhor. Agora o pai fala: não vai, eu vou. Não vai, eu vou. Que o carro te atropele lá. Está feito anarquia na vida da pessoa. Quantos que falam isso, irmãos? Quantos que falam isso? Quantos que lançam palavras? Então, desobediência leva à morte, com certeza. Por quê? Entristece o coração do pai. A desobediência entristece o coração de Deus. Deus sentenciou: o dia que você me desobedecer, você vai morrer, Adão. Você vai morrer, Eva. E Deus perdoou Adão e Eva? Deus não perdoou Adão e Eva. Eram os primeiros filhos de Deus. Aquele que Deus fez com carinho. Aquele que Deus pegou o barro, amassou, moldou e falou: que bonequinho bonitinho, que coisa linda que eu fiz. Deus não perdoou ele. Deus falou: você está expulso deste lugar. Aqui você não fica mais. Agora você vai sofrer. Agora a terra vai produzir espinho. Agora a terra vai produzir abrolhos. Agora você vai ter que se sustentar com o suor do teu rosto. Agora você vai dar à luz tendo dor. Deus não perdoou o homem quando ele desobedeceu. Deus matou o homem. Querido, não brinque. Será que não é assim que funciona? O empregado que desobedece ao patrão, você não acha que ele morre? Começa a desobedecer o teu patrão, você vai ver se você não morre. Ele vai te mandar embora. E mandar embora é o quê? Mandar embora, ele te mandar embora do serviço não é a morte no serviço? É isso que você tem que entender. É a morte no serviço, é a morte no lugar do teu trabalho, irmão. Desobedece uma vez, ele perdoa. Desobedece duas. Começa ele a falar: faz isso, não faço, faz isso, não faço. Vai embora. Morte, morreu. Desobedece o pastor. Arruma encrenca com o pastor. O pastor vai se entristecendo com você. O pastor vai perdendo aquele amor, aquela graça com você. E praticamente você vai deixar de receber as bênçãos de Deus. Por quê? Porque o Salmo 133 diz o quê? A bênção desce, o óleo desce sobre a cabeça de Arão e vai se derramando. Mas se você não tiver mais grudado na saia do pastor, se você não tiver grudado mais nas vestes do pastor, você já não vai estar recebendo mais bênção de Deus. A tua vida será uma maldição. Meu irmão, não estou falando por causa de mim, estou falando por causa do pastor Leandro, estou falando por causa do pastor Evandro, estou falando por causa do pastor Carlos, estou falando por causa de você. Quantas pessoas estão aí sofrendo, amaldiçoadas, porque estão de briga com o pastor?
Não adianta brigar com Deus. Não adianta brigar com o pastor. Você desobedece tanto o pastor, você briga tanto o pastor, que quando você fica doente, eu nem vou te visitar mais, não vou mesmo, não adianta. Não adianta eu te visitar, eu não vou ter vontade de orar por você, e daí você vai obrigar eu a orar? Não adianta obrigar o pastor a orar. Não adianta. Quando que você vai entender isso, meu amado? Que você está de mal com o pastor, o problema é teu. O problema é teu. O pastor é autoridade. O pai é autoridade, o patrão é autoridade. Vai boquejar com o patrão, ele te manda embora. Vai boquejar com o professor, ele te põe fora da sala, ele reprova você de ano. Será que você não percebe que são autoridades sobre a tua vida? E tem autoridade? E sobre a desobediência está a maldição. Porque a maldição é o alicerce da maldição. Entenda isso. Quantas pessoas sofrem por causa da desobediência, por causa da arrogância. Arrogância é ser desobediente, sabe? Com a quebra do princípio estabelecido por Deus, a maldição veio e foi transmitida ao homem e a toda a terra. Adão e Eva quebraram um princípio da obediência. Deus estabeleceu o princípio da obediência como a bênção, como o bem-estar do homem. Mas como o homem, lá em Gênesis capítulo 2, quebrou aquele trato, aquela aliança, então ele atraiu sobre ele a maldição, sobre ele e sobre a terra. E eu queria que você observasse que até mesmo Jesus, o Filho de Deus, que veio em carne, ele sofreu a consequência da maldição na vida dele. O Filho de Deus, porque veio em carne, ele sofreu aqui na terra, em consequência da maldição que estava sobre a terra, a maldição que estava sobre o homem. De onde procedem as maldições? Da onde vêm as maldições? Eu já disse que a consequência é a desobediência. O alicerce é a desobediência. De onde procedem as maldições, então? Em desobediência ao estatuto do próprio Deus. Em desobediência à palavra de Deus. Em desobediência às leis. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, no capítulo de número 27. A partir do verso 15. Deuteronômio 27, verso 15. Sabe, meu amado? Aqui é a palavra de Deus. Aqui não tem jeito. Olha quanta maldição você vai encontrar aí. A primeira começa no verso 15. Olha aqui, de onde vem? Maldito o homem que fizer imagem de escultura, ou de fundição, abominável ao Senhor, obra de artifício, e puser em lugar oculto, e todo o povo responderá, amém. Assim seja. Assim seja. Maldito o homem que faz imagem de escultura. Maldito o homem que faz ídolo. Primeira maldição está aí. A segunda maldição, verso 16. Maldito aquele que desprezar, quem? E a quem? E todo o povo diga. Você diz ou não diz amém, irmão? Já está escrito. Maldito aquele que despreza o seu pai e a sua mãe. Quantos pais desprezados, quanta mãe desprezada, minha irmã. Maldito ele é. Está escrito. Você não cuida do seu pai? Você não cuida da sua mãe? Maldito é.
todo maldito, todo homem que desprezar o seu pai ou a sua mãe. Assim seja. Como é que eu vou tirar essa palavra? Como é que eu posso revogar essa palavra, minha irmã? Não tem como revogar uma palavra dessa. Está muito clara. Aqui não tem interpretação. Segunda maldição. Maldito aquele que despreza o pai e a mãe. Terceira maldição. Verso 17. Maldito aquele que mudar os marcos do seu próximo. E todo o povo diga amém. Maldito aquele que mudar o marco do seu próximo. O que é isso? Aquele que roubar. Aquele que tomar o que não é seu. Aquele que pegar o que não é seu. Aquele que tomar posse do que não é seu. E hoje, em meio a tantas desgraças que nós vimos nesta noite hoje, tinha pessoas lá aproveitando-se de uma tragédia, de uma maldição. Estavam lá pegando caixas de ferramenta, pegando isso, pegando aquilo. A pessoa já perdeu tudo e ele estava lá pegando aquilo que não é dele. Ele estava fazendo o quê? Mudando o marco. Não é dele. Ele poderia muito bem pegar e colocar lá, olha, eu achei essa caixa de ferramenta. De quem é essa caixa de ferramenta? Eu achei esse objeto. De quem é esse objeto? Maldito aquele que se apropria daquilo que não é dele. Maldito ele é. Desgraçado ele é. Desprovido da bênção de Deus ele é. Verso 18. Maldito aquele que fizer o cego errar o seu caminho. Todo o povo diga amém. Ah, meu querido, você está pensando que é aquele ceguinho que anda com a bengalinha? Cego é aquele que não tem conhecimento, é o leigo. E você, um pouco mais sábio, o induz a tomar uma decisão errada. Você o induz a fazer alguma coisa errada. Você o induz ao erro, porque você tem um pouquinho mais de sabedoria. Maldito você é, porque você induz alguém com menos sabedoria a errar o caminho, a fazer aquilo que é errado. Eu tenho dó, pastor Leandro, dos pastores que têm a sabedoria de Deus, têm a unção de Deus, e induz pessoas recém-convertidas a tomar caminhos errados. Cuidado, pastor. Sobre isso, pastor, está vendo? Maldito aquele que induz o cego, o desprovido de conhecimento, o leigo, o que não sabe ler, não é? A tomar um caminho errado. Maldito ele é. Verso 19. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. E todo o povo dirá amém. Maldito aquele que perverter o direito do estrangeiro, do órfão e da viúva. Quem é esse? É aquele que engana. É quase a mesma coisa, mas ele rouba o direito. E aí, nós vamos pegar quem? Os advogados, que se aproveitam de uma ação, induz ao erro, fica com metade, rouba, embolsam a aposentadoria dos coitados, dos velhinhos, das velhinhas, dos meninos que perdem pai e mãe. Ele advoga a causa e ele puxa aquilo que não deve, ele puxa para ele. Maldito é esse homem. Qual é o próximo? Verso. Maldito aquele que se deitar com a madrasta.
porquanto profanaria o leito do seu, e o povo dirá amém. Não está falando mãe, está falando madrasta. Maldito é esse que se aproveita da ingenuidade do seu pai. Maldito aquele, não é? Então, meu amado, tem coisas que não tem como nós nos livrarmos. Verso 21, maldito aquele que se ajuntar com animal. Está falando o quê? Está falando de fazer sexo. E hoje o que nós estamos vendo por aí? Estamos vendo bestialidade para todos os lados aí. Automaticamente ele é o quê? Maldito. Verso 22, maldito aquele que se deitar com sua irmã, filha do seu pai, ou filha da sua mãe, maldito. Você sabe que estão liberando uma lei aí para casar irmão, com irmã? Você sabia disso? Tem uma lei aí, aqui no Brasil, para ser aprovada, aonde irmãos vão poder se casar. Olha o diabo agindo aí. Maldito. Então, esse negócio não dá certo. Por quê? Vai atrair maldição sobre a vida. Verso 23. Maldito aquele que se deitar. Nem vou ler aqui, né? Mas você vê como é a palavra de Deus? Como esse tipo de pecado atrai maldição? Por isso, fica quietinho com a sua esposa aí. Fica quietinho com o seu esposo, que case aí com uma mulher. O homem case com uma mulher. E a mulher case com um homem. E fica quietinho aí, irmão. 24. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Maldito aquele que ferir o seu próximo em oculto. Ô amado, como é que você vai ferir alguém com uma faca, com uma bala em oculto? Dá para ferir? Você acha que ele está falando em você pegar uma faca, pegar um revólver e pá? Não tem como você ferir aí alguém, o seu próximo, que você convive com ele. Sabe do que eu estou falando? Falar mal, fofoca, rodinha de escarnecedores. Põe lá o Toninho, senta lá, né? O Toninho, mas o Toninho, não sei o que tem, não sei o que lá, você está ferindo. O Toninho, é isso, aquilo, e fala mal, e, né? Maldito ele é. Que ferir a dignidade, que ferir a honra. Cuidado. Não fica falando aí, não vai lá na oficina do Toninho, porque os mecânicos dele não prestam. Isso é ferir, irmão. Não vai na casa do fulano de tal, porque ele é isso, ele é aquilo. Você está ferindo ele. Ferir com palavras, ferir, né? Tirando a honra. Maldito ele é. Atrai maldição. Ô meu irmão, essa história de falar mal dos outros não dá certo. Fala na frente. Fala na frente. Chama a pessoa para uma conversa, não fica fazendo rodinhas. Tira limpo ali, conversa cara a cara, dá oportunidade. Falar por trás, você não dá oportunidade do outro colocar o ponto de vista dele, não dá oportunidade do outro se defender. Por isso Deus o trata como maldito. Será? Vamos lá? 25. Maldito aquele que aceitar suborno para matar pessoa inocente. E todo o povo diga amém. 26. Maldito aquele que não confirmar. Ah, e aí? Aí lascou, hein? Maldito aquele que não confirmar as palavras dessa lei. Maldito aquele que não obedecer às palavras da lei. Se não anda na palavra de Deus, já está atraindo maldição.
Maldito todo aquele que não confirmar. Confirmar no sentido de obedecer, de andar nela. Andar no caminho do Senhor. Não é? É isso que ele está dizendo aqui. Então, meu querido, você observa que nós encontramos nesse texto 12 maldições sobre aqueles que quebram a lei, que andam fora da lei. Várias atitudes do homem poderiam levá-lo a ser portador de uma maldição, conforme Deus está dizendo aqui. Atitudes faz com que ele seja portador, com que ele carregue uma maldição sobre a vida dele. Gênesis capítulo 12, verso número 3. O que é que diz a palavra de Deus? Verso 3. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, e vou abençoar aqueles que te abençoam. Então, meu querido, quem era Abraão? Era um líder. Abraão era o pai da nação de Israel. Abraão era o pastor daquela época. Então, presta atenção nisso. Toda palavra de maldição que você lança sobre a vida de uma autoridade, de um pastor, praticamente ela bate e volta para você. Amaldiçoarei todos aqueles que te amaldiçoarem. Para Abraão. Abençoarei todos aqueles que te abençoarem. Irmão, não custa você ficar declarando palavra de bênção para o seu líder, para o seu pastor, para o seu patrão, para o seu professor, para o seu pai. Por quê? A bênção bate e volta para você. E da mesma forma, a maldição bate e volta. Tem pessoas perdidinhas na vida, porque a boca é um poço de maldição. A palavra de Deus está muito clara até aqui, não está? Amém? Muito clara, não é? Hein, Caiano? É clara a palavra de Deus aqui, não é? Então nós vemos aqui o quê? Uma promessa que ele, Deus, abençoaria aqueles que abençoassem Abraão e os seus descendentes. Portanto, querido, o antissemitismo, ele traz maldição sobre aqueles que o praticam. Ele traz maldição sobre aqueles que o praticam. O que é isso? Aversão, né? Antissemitismo é aversão, é preconceito. É repúdia. É rebelião. Então, mesmo procedendo da parte do Senhor, nós devemos lembrar que elas só ocorrem se o homem, em seu livre-arbítrio, optar em desobedecer a Ele. Você escolhe. Se desobedecer, atrai maldição. Se obedecer, atrai a bênção sobre a vida dele. É o que está escrito lá em Deuteronômio, no capítulo de número 11, do verso 26 ao 29. Este conceito está bem claro para nós. Nós entendemos muito bem isto, não é? Que nós podemos atrair sobre nós a bênção ou a maldição. Tudo depende do nosso agir, depende tudo do nosso livre-arbítrio. Nós trazemos a bênção ou trazemos a maldição para as nossas vidas. Deuteronômio capítulo 11, no verso de número 26, o que é que está escrito aqui? Eis que hoje eu ponho diante de ti. O quê? Eu ponho na tua frente a bênção
ou a maldição. A bênção, quando cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, que hoje vos ordeno. Então, quando você obedecer, você vai atrair a bênção sobre a tua vida. A maldição, quando vem? No verso 28. Se não cumprires os mandamentos do Senhor, vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje te ordeno, para seguirdes outros deuses e não conhecerdes. Então, meu amado, você não tem muita escolha. Você só tem uma escolha: obedecer. Ainda que você não concorde, ainda que você não concorde com a palavra de Deus, obedeça a palavra de Deus. Ainda que você não concorde com o teu patrão, obedeça o teu patrão. Ainda que você não concorde com o teu pai, obedeça o teu pai. Ainda que você não concorde com o teu professor, obedeça o teu professor. Ainda que você não concorde com o teu pastor, obedeça o teu pastor. Ainda que você não concorde com o seu líder, obedeça o teu líder, porque senão, a espada vai cortar o pescoço. É morte de alguma forma. É morte de alguma forma. Você vai perder o teu emprego, você vai perder a tua herança, você vai perder a bênção de Deus. Obediência. Uma palavra, né? Que muitos odeiam obedecer. Pessoas, não é? Pessoas que têm autoridade para amaldiçoar, como eu já disse. Então, de onde procedem as maldições? Em desobediência aos estatutos, à lei de Deus. De onde procedem as maldições? De pessoas que têm autoridade para amaldiçoar e para, na verdade, pessoas que têm autoridade para abençoar, sendo que o contrário é maldição. Como eu já disse, pai sobre filho, líder sobre liderado, professor sobre aluno. Toda autoridade constituída por Deus tem a autoridade para abençoar. Eu queria que você observasse como isto é uma realidade. Gênesis capítulo 31, verso de número 32. Que tristeza aqui, olha aqui. Olha que tristeza o que aconteceu dentro de uma casa, dentro de uma família. O que está escrito aí? Toninho, lê para mim. Gênesis 31, 32. O que aconteceu aqui, nesse episódio? Quem sabe da história? A Raquel, quando Jacó foi embora, deixou a casa do sogro, a Raquel pegou lá os ídolos do pai, guardou escondido debaixo do cavalo que ela vinha vindo embora, escondeu, e trouxe para ela os ídolos, que era da adoração do pai dela, não do que Jacó adorava, as coisas que Jacó adorava. E aí aconteceu que Deus bloqueou lá, quando eles apareceram lá, disseram que o pai dela veio de encontro lá, pedindo que tinham roubado, furtado. Jacó falou: sobre quem tiver, você vai morrer. Só que Raquel foi esperta, né? Ela escondeu bem. Ela falou que estava nos dias dela, não queria descer do cavalo, escondeu o ídolo, mas depois descobriu, Jacó descobriu. Ele não sabe da história direito. Ele não sabe da história direito. Ele não sabe o final triste da história.
Ele não sabe. Quem foi que disse essa palavra? Foi Jacó, que disse no verso 32, né? O porquê? Porque Labão estava questionando sobre os ídolos. Então, Jacó não sabia o que fazer ali, né? Olha aqui, o verso, tem que ler o contexto. No verso 30, e agora que partiste de vez, por que tens saudade da casa do teu pai? Por que me furtastes os meus deuses? E aí respondeu Jacó, porque tive medo, pois calculei, não suceda que me tome à força as suas filhas. E aí Jacó disse essa palavra, olha aqui, ó. Não viva aquele com quem achares os teus deuses. Verifica diante de nossos irmãos o que te pertence e que está comigo e leva-o contigo. Pois Jacó não sabia que Raquel havia furtado. Olha a palavra de Jacó. Quem era Jacó? Marido de... O que aconteceu com Raquel? Ela morreu, Toninho, ao dar à luz a Benjamim. Cumpriu a maldição? Eu vejo que isso é de arrepiar, irmão. Isso é de arrepiar. A palavra de Jacó, que era marido de Raquel, se cumpriu na própria mulher. Porque ele disse, não viva, que morra aquele a quem roubou seus deuses, Labão. Dias menos dia, ao dar à luz a Benjamim, morreu a Raquel. Não brinque com palavras. Não brinque com autoridade. Você que é autoridade, você que é pai, você que é marido, mulher, tape a boca do teu marido quando ele for abrir a boca para falar ao teu respeito. Fecha a boca, faz assim, ó. Não deixa ele falar. Não deixa ele terminar a frase. Você não sei o que tem, para. Finge alguma coisa, mas não permita que ele termine de falar o que ele vai falar. Raquel morreu porque o próprio marido declarou uma palavra de maldição sobre a vida dela. Eu tenho muito cuidado quando eu falo com minha esposa. Eu tenho muito cuidado quando eu falo com meus filhos. Porque eu sei das consequências de uma palavra maldita proferida. O diabo, ele vai tomar posse e ele vai agir em cima de uma palavra maldita. Meu irmão, eu queria dizer uma coisa para você. Eu queria falar uma coisa para você nesta noite. Eu não estou afirmando nada. O que aconteceu na nossa cidade, nesta noite, será que é uma maldição? Será que é uma maldição? O que aconteceu? Uma tragédia que aconteceu, uma tragédia que nós vemos pela televisão, que nós ouvimos falar. E quem hoje foi um pouco curioso, que nem eu, viu com os próprios olhos uma tragédia que dá vontade de chorar. De tristeza, de dó, de angústia. Será que isto é uma maldição, irmão? É, Toninho? Maldição? Eu quero encerrar com esse assunto. No Toninho, acho que não é. Você acha que é, Sérgio? Não quer? Japão, é? Leandro, é maldição? Oi? Você não crê. Delta, é maldição?
Não crê. Maurício, é maldição? Não. E se eu falar que é? E se eu falar que é? Todos vão discordar de mim, ninguém, não tem nenhum aqui, acho que é aqui. Sim, irmão, mas é maldição? Amado, entra comigo na Bíblia. A maldição não é em decorrência da desobediência? Desobedeceu, a maldição não vem? O que é que se diz? O que é que os próprios homens falam? Não desmate. Não faça isso. Cuide da natureza. Não faça aquilo. Estou colocando diante de vocês. Será que o homem não vem desobedecendo à própria natureza? Será que o homem não vem desmatando? Qual foi a consequência de tanta chuva? O que é que ocasionou tudo isso? Será que não é consequência tudo isso de desobediência, meu amado? Eu queria que você pensasse nisso. Se tudo isso que aconteceu, a forte chuva, o transbordar do rio, não é? É um bairro que se faz lá em cima, é outro bairro que se faz lá em cima, não tem a água escoar, se bem que a água veio de longe, veio descendo, veio descendo, veio descendo, mas o que a água foi encontrando pela frente? Não tinha lugar, a água desce com uma velocidade tremenda, porque não tem mais as árvores, não tem mais o mato para ela ir se acalmando. Será que não é, irmão? Será que não é decorrência da desobediência do homem em querer e desobedece às normas da natureza? Desobedece às leis da natureza que Deus deixou estipulado, que Deus deixou para que tudo funcionasse como deveria funcionar. Eu não quero, não estou falando que é, eu estou jogando para você. Diante do que nós estudamos hoje, que a desobediência é a causa da maldição. Se nós podemos entender que essa tragédia que aconteceu, tudo isso que aconteceu, será que não é uma maldição em consequência da desobediência do homem com a natureza? Não faça isso, não faça aquilo. Por que tem que construir casa na beira do rio? Por que tem que fazer daquele jeito? Não faz assim, não faz daquele jeito. Não pode aprovar um loteamento aqui, não pode aprovar outro lá. E vai descer água, vai descer, vai ver o que vai... Irmão, eu não estou... são palavras de sabedoria na verdade, mas você vê o que vai acontecer aqui. Eu quero até mudar a igreja desse lugar. O que vai acontecer nesse rio aqui? Quando começar a vir água daquelas ruas, desse loteamento, daquele loteamento, começar a descer água nesse córrego, aonde vai essa água? A terra não tem mais espaço para absorver a água. E ela corre em cima de uma rua, que é só asfalto, que não chupa mais a água. Ela só tem um lugar para ir. A água não tem lugar para se esparramar mais. Ela tem um lugar para correr e ela vai dar num lugar só. Irmã, muda de lá, irmã. Pode. Não sei. É difícil, né, irmã?
Só alguns, ela está falando, só alguns vão sofrer a consequência da maldição, ou aqueles que são amaldiçoados? É difícil de responder isso. Eu fico naquela palavra que o sol vem para todos. Mexeu, esse tipo de maldição ela vai estar sobre todos, que mexeu com a natureza. O senhor está esquecendo das coisas. O... Foi oração demais, né? Sabe, Tony, às vezes a gente se esquece, mas em 2012 deu uma enchente nesse rio que matou até pessoas aqui. Dá pano pra manga, né? Pergunta, fica quieto aí, rapaz. Eu respondo com a minha vida. Eu declaro, eu sou plenamente abençoado. E eu falo para você, sempre obedeci meu pai, minha mãe, sempre obedeci meu pastor, meus líderes, sempre obedeço autoridades, eu sou obediente. Muitas vezes eu sofro consequência pelos meus erros. Eu sofro consequências, com certeza. Mas ainda que eu sofra consequências, eu tenho sobre minha vida a misericórdia de Deus. E o tempo de eu me arrepender, de eu dobrar meu joelho e clamar, Senhor, tem misericórdia de mim. Confessar o meu pecado e aí eu alcanço a graça de Deus sobre minha vida. O grande problema é você continuar no erro, você permanecer no erro. Deus nos dá a oportunidade de nós nos arrependermos. E a palavra de Deus é muito clara, todo aquele que se arrepende e confessa, cessa-se a maldição sobre a vida dele. Um exemplo, o que estava acontecendo sobre a vida de Davi lá em Números lá. Não. Quando Davi fez a contagem lá e Deus mandou aquela maldição que ia mandar todo mundo, escolhe Davi o que vai acontecer aí. E Davi se arrependeu, o censo. O que aconteceu? Davi se arrependeu e... O que aconteceu? Mas a terra, Deus ia destruir aquela terra. Deus não destruiu a terra e ficou só para ele as consequências.
Então, sempre quando nós nos arrependemos, o Senhor ele está pronto para retirar aquela maldição que está sobre nós. Exatamente, Nínive. Deus ia destruir Nínive, mas o que aconteceu? Aquele povo se arrependeu. Quando Deus fala aqui de destruir Nínive, o que é? A maldição de Deus estava, não é? A sentença de Deus, uma sentença de Deus, ela é uma maldição, estava sobre Nínive, mas Jonas foi lá, pregou, eles se arrependeram e Deus sai maldição. Então, todas as vezes que nós nos arrependemos diante de certas atitudes, Deus nos dá a chance do arrependimento. Ele retira a maldição sobre nossas vidas. Eu até acredito, se Adão e Eva tivessem se arrependido, Deus não teria lançado aquela maldição. Observe que Deus lançou a maldição depois, né? Depois que tudo aconteceu e eles não tomaram nenhuma providência. Adão e Eva, eles se esconderam. Ficaram com medo de Deus. Eles não chegaram, pecamos, Senhor, pecamos contra o céu, contra a terra, Senhor. Eles não fizeram isso. Eles fugiram. Condicionado à autoridade. Por exemplo, eu creio que a obediência, conforme o senhor ministrou, ela tem que ser abaixo da autoridade de Deus. Então, se eu certamente estou abaixo da autoridade do pastor, mas se ele me entregar uma adoração a ídolos, por exemplo, eu tenho que desobedecê-lo, porque a palavra de Deus diz que não é permitido. Como que eu faço nessa situação? Não é uma desobediência e eu não entro sob maldição abaixo da autoridade? A obediência ao patrão, ao pai, está condicionada à palavra de Deus. A palavra de Deus é soberana sobre qualquer autoridade. A palavra de Deus é soberana. Se alguém te obrigar a fazer alguma coisa, um pai, um professor, obrigar a fazer alguma coisa, eu não faço. Você me mata, você me manda embora de casa, faça isso, mas eu não vou fazer, porque a palavra de Deus diz não. Eu nunca posso obedecer a uma autoridade contrariando a palavra de Deus. Eu quis dizer com relação à tragédia, se não é uma maldição, mas a desobediência à própria natureza. É isso, nesse sentido que eu quis dizer. Não é? O homem desobedeceu às leis da natureza, a natureza castigou. Mas, eu não estou dizendo, eu estou falando para você meditar nessas coisas, para mexer com você, não é? Eu não posso dizer que é uma maldição, não é? Eu questionei você, será que não é uma maldição? Se a chave da maldição chama-se desobediência, o homem desobedeceu a natureza, que é a natureza, né? Sabe quais são as maiores forças da natureza? A água, o fogo e o vento. É uma força. Então você desobedeceu a natureza. A natureza se revoltou contra você. Também, lógico que nós vamos longe. Isto que está acontecendo é os sinais do fim do tempo. Tudo isso vai acontecer. O mundo está se destruindo. É o princípio das dores. O mundo está se destruindo. Nós ouvíamos falar na televisão. Está acontecendo lá no Japão. Aí vem mais perto, está acontecendo lá no Rio de Janeiro. Está acontecendo aqui em Minas já. Aconteceu em Pederneiras. Daqui a pouco acontece na sua casa. Misericórdia, né? Em nome de Jesus, não, né? Está esperto, hein? Você viu? Ele está esperto. É isso aí, ele está certíssimo. Está espertíssimo. Pecaram. Só em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus nós somos abençoados.
Somos abençoados em Cristo Jesus. Mas quem? Quem é? Quem tem Jesus de verdade. Quem não tem Jesus está amaldiçoado até hoje. Sim, senhor. Nós temos que ver toda a tragédia temos que, ainda que seja uma tragédia, uma oportunidade de reconciliação, uma oportunidade de união, não é? Entre os líderes aí, políticos, né? Porque precisa de unidade aí, não é? O nosso prefeito vai ter que ir até o Alckmin pedir ajuda, vai ter que ir até a Dilma pedir ajuda, vai ter que ir até a oposição para pedir ajuda. Então, se tiver humildade, aí precisa ter humildade para pedir ajuda, até para os inimigos políticos. Por quê? Então eu vejo que talvez, né, é uma forma de Deus, do agir de Deus, para que haja um conformismo aí entre as pessoas. A tragédia pode ser transformada numa bênção. Amém, queridos? Deu meu horário. Quarta-feira tem mais. Vamos colocar em pé? Cuidado com a maldição. Amou a maldição, ela te acompanhará. Tome providência na sua vida. Você que recebeu uma palavra, você que feriu uma autoridade, acerte tua vida, meu irmão. A partir do momento que você se reconcilia, a partir do momento que você se arrepende, a maldição ela cessa sobre a tua vida. Tem muitas pessoas que estão aí carregados na vida, por causa de coisas como essas, pastor, pai, patrão, e nada dá certo, até o dia em que você se arrepender, confessar, pedir perdão, e aí a partir daquele momento as coisas mudam na sua vida. É isso que você precisa entender. Senhor, meu Deus e Pai, em nome do Teu Filho Jesus, como diz a Tua palavra, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Deus, estamos conhecendo a Tua palavra, com relação às maldições, Pai, em nome do Teu Filho Jesus Cristo, Pai, ó Deus, que cada um aqui nesta noite venha analisar a sua vida, ó Deus, principalmente aqueles que se sentem, ó Deus, desprotegidos da Tua graça, desprovidos da Tua graça, desprovidos da Tua bênção, que eles possam reavaliar as suas vidas, ó Pai, se nada tem dado certo, se não tem prosperado, se não tem recebido bênção do Senhor, que eles possam analisar a si próprio, olhar para si próprio, a ver se não ofenderam alguma autoridade constituída pelo Senhor, que eles possam se arrepender, que eles possam confessar o seu pecado de desobediência, de arrogância muitas vezes, ó Pai, de confronto muitas vezes, em nome do Teu Filho Jesus, para que cesse toda maldição sobre a tua vida, para que recebam a tua bênção, em nome do Teu Filho Jesus, para todos sempre, em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Quarta-feira que vem, se Jesus não voltar, eu vou falar sobre maldição hereditária, que é também, muitos não concordam. Deus abençoe você.